Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, vamos começando aqui com o nosso aconselhamento maravilhoso, as perguntas que vocês fazem. Olha, realmente são tremendas. Eu agradeço ao Eterno porque vocês têm o interesse de conhecer a verdade, de conhecer aquilo que Ele tem pronunciado e tem deixado dentro das Escrituras. A pergunta que me fizeram, a primeira, Céu, Deus se arrepende? Não é? Está se baseando aqui num texto de Jonas, que Jonas diz o seguinte, eu sei que o Senhor se arrepende do mal, não é? Então, olha só, vamos a alguns textos que falam que o Senhor se arrepende. Tem vários, mas vamos para alguns que diz que o Senhor se arrepende. Vamos lá. Gênesis 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Querido meu, querida minha, primeiramente, este texto não está escrito que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Não está escrito que o Senhor disse, me arrependo de ter feito o homem. Então, vamos começar. O que é o termo em hebraico que está escrito aqui? O termo em hebraico não tem tradução para o português. É um contexto que diz o seguinte, um peso imenso no coração e uma dor inconsolável, uma dor que não pode ser traduzida, uma dor como para nós seria uma dor inconsolável. Tá bem? Então o Senhor sentiu um grande aperto no coração, uma dor profunda e inconsolável, seria a nossa tradução para nós aqui em português. E aí pegaram essa palavra em hebraico e traduziram como arrependeu-se, não é? Então, aqui não cabe arrependimento. Diz que o Senhor teve uma profunda dor no coração e não tem uma tradução para esta palavra do hebraico para o português. Segundo lugar, está escrito em 1 Samuel, não é? 15:35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de o haver constituído Saul como rei sobre Israel, não é? Então 1 Samuel 15:35 diz que o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul como rei sobre Israel. Primeiro lugar, querido meu, querida minha, nós já conversamos aqui, mas nós vamos de novo recordar disso. Saul não era rei em Israel, ele seria ungido, ele passou por 2 provas de modo reprovado, ou seja, ele não concluiu essas provas de modo positivo. O Eterno provou a fidelidade de Saul. Para quem que o Eterno prova? Para ele? De maneira nenhuma, porque o Eterno sabe do que nós somos feitos, ele prova para nós, somos nós que sabemos se somos aprovados ou reprovados. Tá bem, meu querido, minha querida? O Eterno não precisa provar ninguém para saber do que ele é feito. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do que nós somos formados. Aliás, nenhuma prova virá sobre nós além das nossas forças. Se o próprio adversário quiser nos provar em alguma coisa que nós não tenhamos forças para suportar aquilo, o Eterno impede que nós passemos por prova. Então, querido meu, querida minha, é muito importante você compreender que esse texto, além da tradução estar errada, ela traz uma informação de uma outra tradução também errada. O rei Saul, que não era rei, ele foi eleito príncipe do exército do Senhor, e foi exatamente o que ele fez. Ele vivenciou várias batalhas, inclusive ele acabou morrendo numa batalha, tudo bem? Então, meu querido, minha querida, aquilo que ele foi ungido para fazer, ele cumpriu o que era para fazer. O que ele seria ungido seria para se tornar rei sobre Israel. Isso não aconteceu. Ele foi príncipe do exército do povo do Senhor. Foi para isso que ele foi ungido, tá bem? Então, se você ler lá, você vai compreender a história de Saul. Aliás, um dia nós temos de fazer um estudo, agora que nós temos mais tempo, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor.
nós temos mais tempo para poder tratar dessas personagens, não é, importantíssimas, né, dentro da história bíblica, não é? Então vamos lá. Aonde que nós vemos que essa tradução está errada? Na sequência. 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Ora, então o Senhor o rejeitou, e esta é a palavra que está lá em cima. Não está o Senhor se arrependeu de constituir Saul rei. Não, o Senhor rejeitou a Saul como rei. Está escrito, está corrigido, a tradução ficou certinha em 1 Samuel 16:1. Isso é o próprio Eterno falando. Olha só, disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ou seja, eu rejeitei, eu não constituí como rei. Enche um chifre de azeite e vem, e eu enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu provi para mim mesmo o rei. Aqui se trata de um rei. Realmente Melech Davi, que é o rei Davi, ele é um rei. Ele foi constituído rei, a unção dele foi de rei sobre Israel. Então não tem como o Eterno ter se arrependido de constituir Saul e ao mesmo tempo ter rejeitado. Afinal, ele se arrependeu ou ele rejeitou? Com certeza ele rejeitou, viu, querido meu, querida minha? Então isso é muito sério, porque até você lê lá no Apocalipse o Senhor dizendo o seguinte, o próprio Senhor Yeshua, Jesus, dizendo o seguinte: porque tu não és quente, não é frio, mas é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por que ele usa esse termo? Essa igreja, para quem nosso Senhor Yeshua fala, tinha uma água sulfurosa que fazia vomitar. Então, essa alusão que ele está fazendo, falando de uma maneira metafórica, ele está dizendo, você para mim está sendo igual aquela água sulfurosa, morna, que qualquer um que tomar vomita. E você está querendo que eu te segure no meu estômago. Muita gente não compreendendo o contexto do que o nosso Senhor Yeshua, o Senhor Jesus fala, não entende nem o que ele está dizendo, se é possível o Senhor vomitar a gente. Ou acaso o Senhor nos engoliu? Né? Nós seríamos o Senhor seria como o grande peixe que engoliu a Jonas, porque não era uma baleia, tá, querido meu, querida minha? A baleia, ela tem uma garganta muito pequenininha, ela é um peixão grandão, né? Na verdade, não pode-se nem dizer que ele é um peixe, porque ele é um mamífero, né, querido meu, querida minha? Mas olha só, as crianças muitas vezes veem a baleia, acham que o Jonas foi engolido pela baleia, de maneira nenhuma. Segundo a ciência, provavelmente o grande peixe que engoliu a Jonas era a cachalote. A cachalote, aliás, houve até uma expedição, para você ficar sabendo disso, onde uma pessoa que é um dos discípulos de Jacques Cousteau, ele esteve dentro de uma cachalote durante um dia e uma noite. Né? Ele conseguiu filmá-la dentro da cachalote, é uma experiência bastante legal, porque isso mostra para a gente a possibilidade disso acontecer de fato. Só estou corrigindo alguns erros de interpretação. Aí o que acontece? Olha só, vamos ler Jonas, que é a base da pergunta da pessoa que me fez, se Deus se arrepende, com essa base de Jonas, não é? E eu vou ler para vocês a resposta do próprio Eterno. Porque qual é a situação de Jonas? O Eterno Deus mandou que Jonas fosse até Nínive, não é? E o Jonas tomou um barquinho, pagou a passagem e foi para Tarsis. Um dia nós vamos falar também sobre esse personagem maravilhoso, não é? Ele tomou um barquinho, foi para o sentido só oposto, viu, queridos? Eu estive lá no Mar de Jope, eu vi o que aconteceu. O Jonas só foi para o outro sentido, literalmente ele pegou uma régua, traçou, falou, ele quer que eu vou para cá, eu vou para lá, não é? E aí o que aconteceu? O nosso Deus mandou que Jonas fosse para lá. Ele não foi, não queria ir. Por que ele não queria? Porque essa gente era muito malvada. Provavelmente os pais de Jonas foram assassinados por meio de ninivitas e eles tinham uma maneira horrível de executar as pessoas. Eles arrancavam os olhos com os dedos. Eles enfiavam o dedo dentro do globo ocular e arrancavam, abria as pessoas ao meio, abriam gestantes e colocavam animais dentro sabe? Eles matavam com muita tortura as pessoas, os judeus. Então Jonas não queria, mas ele era justamente a pessoa adequada para falar sobre isso, porque ele havia sofrido um grande dano, ele havia passado por uma situação extrema. Então certamente Jonas teria condição clara
clara de representar o Eterno naquele lugar, querido meu, querida minha. Você precisa compreender que as tuas feridas são a maior arma que você tem contra o reino do adversário. E olha só, eu vou ler o texto para você. Jonas 3,10, o Senhor responde para Jonas. O que Jonas fala: Senhor, eu já te conhecia, eu sabia que o Senhor se arrepende do mal, eu sabia que o Senhor não ia matar ninguém, mas eu vou ler para vocês o texto do jeito que está nas Escrituras. Jonas 3,10, viu Deus que fizera o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Jonas então perguntou, Deus então perguntou a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Então o Senhor disse: tu tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual tu não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu? Eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Então aqui também fica claro o que é o arrependeu-se de cima. O arrependeu-se de cima, meu querido, trata de que o Eterno já enviou a Jonas para esse lugar para que as pessoas se arrependessem. A mensagem que ele disse: olha, em 40 dias Nínive será destruída, em 40 dias Nínive será destruída, o Senhor iria destruir mesmo Nínive. Ele não ia se arrepender se as pessoas continuassem no seu mau caminho, porque o Senhor não se arrepende. Ele ia cumprir exatamente aquilo que ele falou que iria fazer, como o Apocalipse virá, meu querido, minha querida. O Apocalipse virá. As pessoas estão brincando com o Eterno, estão brincando com as coisas do Senhor. Então, querido meu, querida minha, é importante que você compreenda essa questão de que o Eterno não se arrependeu, mas foi justamente para isso que ele mandou que Jonas fosse lá. Essa tradução, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria e não lhes fez, olha só que coisa terrível que ficou nossa tradução. Gente, no original está escrito assim: então o Senhor removeu o mal que havia dito que faria e não fez. Ele removeu o mal. Gente, é muito sério colocar na boca do Senhor a palavra que ele se arrependeu. Aliás, você não vai achar um texto que diga: eu, o Senhor, me arrependo. Você não vai encontrar isso. Louvado seja o nome do Senhor, que pelo menos isso não fizeram. Não é? Então, mas o Eterno não erra, meu amado, minha amada. Ele não erra, não tem como ele se arrepender, porque ele não erra. Ele não pode ser tentado. Ele não pode ser tentado. E ele mesmo, ninguém ele tenta. Não diga alguém ao estar sendo tentado que é o Eterno que está fazendo isso na sua vida, porque não é, não vem dele. Nós nos arrependemos. Nós tomamos a atitude que nós temos que nos arrepender e pedir perdão. Imagina, gente, vocês conseguem imaginar o Eterno pedindo perdão para alguém? Vocês conseguem ter na mente alguma situação onde o Eterno está pedindo perdão? Olha, me perdoe. Queridos, o Eterno não peca, ele não falha, ele não erra. Isso cabe e compete a nós, seres humanos, mas jamais a gente pode colocar isso na boca do Eterno. Eclesiastes 5:2 diz assim: tu te precipitaste com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está lá no céu e tu aqui na terra. Portanto, as tuas palavras não sejam muitas em relação ao julgamento, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Querido meu, querida minha, nós temos de tomar muito cuidado no nosso coração quando nós atribuímos ao Eterno atuações humanas, posicionamento terrenos. Querido meu, querida minha, ele está muito além de nós. A mente dele, os caminhos dele não são o nosso. Mas nós temos acesso à mente do Eterno por meio do Mashiach, por meio de Cristo. Nós temos acesso à mente do Eterno por meio da Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo do Eterno. Olha, querido meu, querida minha, eu nunca vi uma situação tão grave como a que Iov, que é Jó, viveu. Nunca vi. Uma situação onde Jó não fez nada para passar por uma prova como aquela.
Existem alguns contextos de Jó, nós temos muitas discussões bíblicas, viu, querido meu, querida minha? Nós temos grupos de estudos bíblicos, nós ficamos, se deixar, a gente vira madrugada estudando as Escrituras. Então, olha só, meu querido, minha querida, há uma situação de contexto onde Jó tinha uma péssima mulher e ele jamais se separaria dela. Então, toda essa situação, ele jamais seria um homem feliz, ele não ia à casa dos filhos, e os filhos também não tinham comportamento que Jó pudesse dizer, olha, eles não pecaram. Não é? Os filhos viviam de festas, eles viviam fazendo festas por um período, eles eram em 7, então tinha festa de domingo a domingo. E aí Jó, no final desse turno de festa, sacrificava o Eterno. Jó também não era sacerdote, não vou entrar nisso, nesse termo, não é? E aí, em um dado momento, nós não sabemos se essa mulher abandonou, essa mulher com quem ele tem outros filhos, é uma outra mulher. Nós não podemos dizer que é a mesma. Não há nenhuma menção nas Escrituras que é a mesma. Aliás, ele mesmo diz, o meu hálito é repugnante para a minha mulher. Não é? A minha mulher não quer a minha presença. Então, nós não sabemos mesmo se essa situação veio sobre a vida de Jó. Esses filhos foram embora, essa mulher também provavelmente foi embora, e o Eterno preparou uma mulher que amasse a Jó, que estaria do lado dele, que estaria verdadeiramente vivendo ao lado deste homem, porque Jó jamais se separaria dessa mulher. A segunda situação que nós compreendemos de todas essas questões que Jó viveu era acerca do temor, aquilo que Jó temia. Ele era um homem perfeito, porém ainda vivia sob o dogma do medo. Aquilo que ele temia o alcançava, e o medo é uma arma na mão do adversário. Isso dá poder para que o adversário venha requerer coisas acerca da minha vida e acerca da sua vida, querido meu e querida minha. Então, meu amado, minha amada, nós não temos a certeza do motivo pelo qual o Eterno fez isso. Porém, com certeza, o motivo foi de abençoar a vida de Jó. E aqui o Eterno fala a Jó. Jó 40, versículo 7. Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para justificares a ti? Então, querido meu, querida minha, isso aqui é o próprio Eterno falando com Jó. Não sou eu, não é a palavra de um teólogo, não é as discussões que nós temos ali altas madrugadas, a gente discutindo as Escrituras, não é nada disso. Nós estamos aqui tratando do próprio Eterno, dizendo que aquela situação que veio sobre a vida de Jó se tratava de um juízo, se tratava de uma condição de justiça. Ele estava fazendo justiça. Eu não sei se a justiça era tirar aquela mulher, colocar uma mulher verdadeira ao lado desse homem. Eu não sei se a justiça era tirar o medo de Jó, que não tinha outra maneira de caminhar, e que ele fosse um homem verdadeiramente vitorioso embaixo do medo. Mas o fato é, querido meu, querida minha, de que aquilo que aconteceu na vida de Jó fazia parte de um juízo, de uma decisão tomada pelo próprio Eterno, estabelecida por ele. Em nenhum momento você vê dizendo aqui que o Eterno se arrependeu do que fez a Jó. Ainda nas conversas com o próprio Satã, com Satanás, o Senhor diz para ele, você me incitou sem causa, mas nós sabemos que aqui no fim, o objetivo daquela prova era muito maior, de abençoar a vida de Jó, sem medida, de maneira duplicada, como realmente ele foi abençoado. Você não vê mais Jó dizendo que ele estava sacrificando pelos filhos. Você ouve falar de mulheres lindas, que é um grande sinal que ele estava casado com outra mulher. Porque não havia mulheres tão lindas quanto as filhas de Jó, as 3 filhas de Jó. Então, esse é um grande indício para muitos teólogos de que não eram filhas da primeira mulher. Está bem? Então, querido meu, querida minha, o Eterno não se arrepende, porque ele não peca, ele não erra, ele não age como ser humano, ele não comete equívocos. O Eterno não faz algo para dizer, por que é que eu fiz isso? Os juízos dele são perfeitos, mesmo na vida de Jó, querido meu. Eram justiça da parte dele para lhe fazer bem. Não era para fazer bem ao Eterno, mas era para fazer bem a Jó. Você está numa prova assim? Você não compreende? Acredite, querido meu, querida minha, você pode ser mais do que vitorioso por meio de Cristo Jesus, por meio de Yeshua HaMashiach, em qualquer situação. Eu sei, porque eu vivo isso na minha vida.